muralhas que ficarão de pé. Estou firmado em ti, Senhor. A igreja canta mais uma vez. Não há muralhas, não há muralhas. Estou firmado em ti, Senhor. Cante e grite pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Zombando da minha fé até tramam contra mim, querem embrulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Ninguém vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante do
sorte. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Meu Deus não falha. Minha sorte. Aleluia. O Senhor é um Deus que realmente nunca deixa de estar nas nossas vidas. Nesse momento, então, gostaria que você fechasse seus olhos e agradecesse a esse Deus que é presente, é onipresente. Em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer momento, Ele está. Por mais isolado que você pense estar, por mais esquecido que você pense estar, Ele está presente. O seu Deus jamais deixa de estar com você. Em nome de Jesus, então agradeça aí. Abra o seu coração para que o Espírito Santo faça, te sensibilize, te leve a lugares espirituais, celestiais. Experimente a presença do seu Deus que não falha. Amém. Amém. Glória a Deus. Um Deus que não falha, um Deus que está presente, um Deus que nos torna vencedores, merece o quê? Uma salva de palmas. Amém. Ele merece. Ele merece. Acima de qualquer outro ser, Ele é Senhor. Aleluia. E olha, se Ele merece uma salva de palmas, seu irmão merece um abraço, porque esse Deus vive no seu irmão. Esse Deus está dentro do seu irmão. E o Espírito Santo de Deus está aí do seu lado, junto a você. Não é, Alveci? Aleluia. Amém. Olha, o Senhor quer se revelar. E eu gostaria de reler aqui uma passagem que alguns dias atrás nós tivemos a oportunidade de pregar. Está em Isaías 58. Para que a gente comece com essa mensagem nos nossos corações, uma mensagem de incentivo, um ensino para nos mantermos na bênção e direcionarmos esse ano de 2013 todo dentro dessa, essa estrutura mental, essa estrutura espiritual, onde o Senhor nos abençoa, onde o Senhor tem oportunidade e liberdade para agir. Amém? Isaías 58, a partir do versículo 9. Do 9 ao 14. Amém? Vamos ler como temos aqui tido a oportunidade, né? Eu leio, os irmãos, as irmãs, e retorno aqui. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Diz assim: o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirardes do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade.
E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarão os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Amém? Hoje temos essa oportunidade. Hoje temos essa oportunidade. Sabá aí é o dia do Senhor. Hoje é o dia do Senhor. Se deleita nesse dia. Desfruta da bênção de Deus. E olha, o Senhor se deleitará em você. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Gostaria de convidar o coral para estar tomando posição enquanto tomamos assento.
Aleluia. Bom dia a todos. Amém? Depois de ouvir esse hino, eu lembrei muito. Estive lá com o pastor Renê esta semana. E na hora de sair, essa é uma marcha, né? Vocês sabem que essa é uma marcha militar dos americanos, que lembra muito a Guerra da Secessão. Pois bem, então, quando cantava, eu lembrei. Na hora de sair, eu fiz o seguinte: fui me despedir do velho e cheguei lá e disse: comandante Reuel Pereira Feitosa pedindo licença para se retirar. E ele, levantou a mãozinha: tem licença. Amém? Que velho tremendo, meu Deus do céu. Ele passou 10 dias no hospital, ele passou o ano no hospital, Natal no hospital, internado à beira da morte, todo mundo esperando. Está lá. Todo entubado, claro. Está em casa, saúde está dentro daquele quadro, relativamente vai, né? Agora Deus sabe como é que são as coisas e a vida está aí. Aleluia, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, olha, nossa Igreja Viva, vocês estão vendo hoje quantos desfalques nós temos, né? Mas a Igreja Viva está agora, exatamente agora, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. O ônibus com 56 pessoas, e o ônibus saiu daqui na quinta-feira às 9 horas da noite, chegou lá no sábado às 4h30 da madrugada. Imagina, hein? 1.800 e não sei quantos quilômetros, quase 2.000 quilômetros rodados. E foi uma festa. O culto de ontem, disseram eles, já ouvi, foi uma bênção muito grande, muito poder de Deus. Alguns até nem sabem o que foi melhor, se o churrasco de tarde ou se o culto da noite. A bênção foi grande mesmo. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos orar pela Igreja Viva, porque ainda permanece hoje lá. Amanhã deve sair para São Paulo, um dia em São Paulo, e depois retorna para Belo Horizonte. Portanto, deve chegar aqui lá para quarta ou quinta-feira. Vamos orar em favor dos nossos irmãos. Amém? Muito bem, deixa eu lembrar aqui, eu tenho que apresentar um casal que é muito, eles não são velhos não, são jovens, mas estão no Peniel porque eram muito jovens naquele tempo e se casaram e agora estão retornando para a igreja. É o Vicente e a Marlene. Vou pedir a eles que fiquem em pé, por favor. Onde é que estão? A Marlene e Vicente, onde é que estão? Bem, não sei o que foi, mas aqui na porta nós falamos aí agora mesmo a entrada. Deve estar por aí, né? Deus sabe como, mas estão por aí. Que Deus os abençoe. Inclusive comunicaram: pastor, nós estamos voltando para a igreja outra vez, porque já rodamos, chegamos a uma conclusão. Olha, nosso lugar é na Peniel, vamos voltar? As portas estão abertas, amém? Abertas a todos. Bem, por falar em portas abertas, temos aqui o nosso distinto casal, né? Distinto casal, o Manassés e a Clélia. Eles estão indo embora, mas que pena, é uma perda tremenda para nós, né? Estamos sentindo muito a sua saída, Manassés. Doutor Manassés trabalha na Vale do Rio Doce, e a esposa, e graças a Deus esse casal tem sido uma bênção, um exemplo de vida cristã, enfrentando grandes lutas, grandes problemas, mas superando tudo no poder de Deus, amém? E nós temos a maior alegria e honra em tê-los conosco aqui até agora. E a oração é essa, que é uma oportunidade profissional, que sejam ambos muito abençoados, mas que Deus os traga ainda maiores, amém? Vou pedir ao Manassés, esposa, para ficar em pé. Clélia, por favor. Aí, olha, uma salva de palmas para esse casal. Depois, não deixe de dar um abraço neles. Ainda hoje é o último domingo, não é? Amém, que Deus os abençoe,
que essa nova etapa da sua vida seja de grande bênção e edificação. Amém? Lá não tem igreja Peniel, já sugeri para ele, vem aqui tomar ceia no primeiro domingo de cada mês e assim a gente se vê novamente, tá bom? Deus abençoe. Podem sentar. Também a Lorena, eu estou vendo a Lorena aí, a campeã, né? Ela recebeu um convite, jogadora de vôlei, excelente jogadora, está entrando na seleção brasileira agora, já jogou 1 ou 2 vezes na seleção, e o passe dela foi comprado para um time lá de São Paulo, e lá foi ela. Perdemos a campeã também. Mas Deus vai mandar mais gente, né? Mais campeões que venham, e que Deus os abençoe e os levem também. Estava dizendo o pastor Paulo aqui, hoje está tudo meio desfalcado, o som, o pessoal ali, tudo está faltando gente em algum lugar sempre. Graças a Deus, na verdade, não está faltando. Quando a igreja manda, ela está multiplicando. Amém? Graças a Deus. Não é uma igreja missionária? Então, é isso mesmo. Preparem, treinem e depois enviem. Essa semana eu estava lendo lá em Eclesiastes um versículo que diz assim, não, é Jó capítulo 39, e lá a certa altura Jó diz mais ou menos isso: já viste a corça selvagem, como elas procriam, e procriam filhos fortes, e os filhotes crescem fortes, e depois eles vão embora e nunca mais voltam. Aqui tem a vantagem de que de volta, né? De vez em quando volto. Amém? Graças a Deus por isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Olha, nesta manhã nós temos aqui a grata surpresa de ter conosco o pastor Paulo Roberto. Paulo Roberto sempre chega de surpresa, ele não avisa não. Ele é aquele cometa brilhante que aparece, que surge, dá o recado e vai embora. Pois bem, ele volta sempre. Temos a alegria de tê-lo hoje pela manhã. Quando eu entrei lá no gabinete hoje, na sala dos pastores, foi aquele susto: você aqui? Bem, o nosso trato é esse. Quando você vem aqui na Peniel, prega. Vamos ter hoje a palavra através do nosso querido irmão Paulo Roberto. Tem nos abençoado ao longo de tantos anos, né? Olha, é uma amizade de mais de 40 anos, não é brincadeira, hein? E nós não ficamos velhos, né, Paulo? Glória a Deus, né? A moça lá fora me deu um abraço, a Marlene disse: mas o senhor não fica velho. Eu disse: muito obrigado, muito obrigado. Eu é que sim. Pois bem, nós temos a honra de recebê-lo aqui mais uma vez. Paulo Roberto, por favor. Esse homem de Deus tem trabalhado conosco tanto tempo, trazido bênção e edificação para a nossa igreja, graças a Deus. Vamos ouvi-lo nesta manhã, porque eu não sei como é que ele vai fazer, porque eu sei que ele tem muita coisa boa para contar, para dizer das experiências que tem tido ultimamente no campo. Tem sido maravilhoso. Amém? Paulo, a igreja é sua, fica à vontade. Obrigado. Queridos, que a graça e a paz continuem em cada coração. Amém? Eu marco presença sempre, né? E na entrada do ano eu passo geralmente com um dos meus mentores, que é o pastor Fábio, no Rio de Janeiro. Eu vou para lá no dia 31, faço a vigília, recebo a unção no dia 1º e volto. Mas esse ano passado eu tive nos Estados Unidos e estou indo já há algum tempo para Nampula, norte de Moçambique. E junto com a equipe, o Geraldo Stil e o pastor Ageu, nós estamos treinando os obreiros da etnia dos Macua, os Macula, e tem sido uma bênção. Dia 9 de março eu e o Argel estamos voltando para Moçambique, no norte. Nampula é um estado, uma cidade de 85% do Islã, é considerada a capital muçulmana de Moçambique, e Deus está levantando líderes que vêm de longe, ficam um tempo com a gente na cidade e volta. E esses lugares é onde não tem energia, não tem, o transporte é precário, mas são 800 quilômetros que a gente já está indo para dentro. E em setembro eu volto para o sul de Moçambique, na área desço em Praia, e de lá nós vamos, Beira,
e de lá a gente anda também uns 800 quilômetros, aonde que as casas são bem primitivas. Ela é de adubo e de palha, e os móveis é uma esteira grande para o casal, e os filhos do lado de fora umas pedras com lenha e a panela, e vai caça e vai mandioca, né? E mamão. E as ofertas lá, eles são muito hospitaleiros. É um povo que saíram da escravidão e depois eles tiveram a guerra, morreu mais de 3 milhões de homens, deve ter ficado mais de 1 milhão de viúvas e deve ter ficado não sei quantos milhões de órfãos e milhares de mutilados. Então esse povo está sendo ressurgido, como o Brasil, com menos sofrimentos também, através de oração de muitas décadas, tem crescido, aparecido. Antigamente, quando a gente ia na Itália, o povo, quando nós fomos na Rússia, aliás, com o pastor Real, o jovem falou assim: a gente identifica muito com os brasileiros, porque vocês são do terceiro mundo e também sofrido igual a gente. Nós quase morremos de vergonha, né? De ver aqueles rapazes descendentes dos torturados por amor a Cristo, vindo de 600, 700 quilômetros para fazer os estudos junto com a gente, as oficinas. E eu perguntei a eles como que eles vinham, as dificuldades e qual era a ajuda de custo que eles tinham, e quase que eu morri de susto, né? $12 por mês. E nós vimos como que esse povo anda a pé, 32 graus negativo. Eu não entendo russo, mas língua estranha eu entendo um pouco. Eles vão falando língua, vão cantando e louvando a Deus. E agora lá, essa experiência lá nessa área de Moçambique, eu já vou para o 3º ano que estou indo lá, 1, 2 vezes ano, e estou voltando às minhas origens também, Amazonas, Rondônia, e também lá para o lado de Fortaleza, estou indo no Ceará. Então estou rodando o Brasil aqui quando eu posso, e daqui eu vou para outros lugares. Mas uma das coisas bonitas que tem lá é que eles vêm de longe, eles andam às vezes 30 quilômetros, 50 quilômetros, quando nós vamos dar estudo bíblico, e vêm as mulheres com as crianças nas costas, traz a esteira, dorme por ali mesmo, mas é uma fome e uma sede da palavra incrível. E eles nos chamam de hóspede, e na nossa despedida todo o culto deles tiram oferta, botam um balainho e vem as moedas, porque a moeda nessas regiões, a moeda corrente é troca de alimentações e criações. Então quando eles fazem um dinheirinho, é para comprar o que eles não produzem. Mas criança, vem todo mundo cantando, dançando na hora de dar oferta. E na despedida, nesses 3 anos, sempre eles fazem uma homenagem para despedir os hóspedes. Então eles vêm trazendo a oferta deles, e a oferta que a gente ganha lá, principalmente a minha mobília lá em Moçambique, já está completa: uma esteira, vassoura de capim, panela de barro, e são essas coisas que eles nos dão, né? E colher de pau eu tenho umas 30, eu e o Ageu, e as panelinhas para fazer comida. E tenho a minha esteira, não sei se a Maria vai, mas a esteira que eu ganhei é de casal. Então é uma benção. Então eles vêm, uma senhora veio, e eles ajoelham na hora de dar as moedinhas deles, a oferta deles. E na hora que eles trazem a honra para a gente, então uma veio com um balaio de batata doce, a outra me deu duas franguinhas, devia ter umas 200 gramas cada uma. O Ageu ganhou 2 pombos. Nós ganhamos, ganhei um balaio cheio de semente de arroz para plantar, e já passei para o meu intérprete, já tenho uma porcentagem para quando eu voltar, devo ter algum saco de arroz, porque já me deram a semente. E esse povo tem uma paixão muito grande de aprender. Eles aprendem muito rápido. Tem um senhor lá que trabalhava no lugar de cortar cana, se converteu num culto familiar, aprendeu a cantar uns 3, 4 corinhos, gravou a mensagem que quem pregou eles aprenderam, e antes de descer nas águas, o grupo familiar dele já tinha mais de 40 pessoas.
E tem lugares, como eu dei uma Bíblia para uma enfermeira da Jocum, em Dondo, e foi até uma Bíblia boa de John Maxwell. Ela abraçou a Bíblia e começou a chorar. Eu falei, mas que emoção que você está tendo com a Bíblia e tal. Ela disse, não, eu estou chorando porque o meu líder principal da aldeia, ele não tem Bíblia. E ele prega mais ou menos a mesma mensagem, quase 6 meses que eu passei lá, ele repete a mesma mensagem. Aí eu fui lá no meu quarto, busquei outra Bíblia e mandei para ele. E na região onde eu estou indo com o Estil, um homem lá do mato também foi evangelizado numa campanha que às vezes tem essas cruzadas e volta para a terra deles. E ele apareceu numa das reuniões. Ele tem mais ou menos 600 evangélicos na região dele, e só tem 2 Bíblias para 600 pessoas. Então nós vivemos, como sempre utilizamos a palavra, com toda a provação que a gente acha que é provação, e a gente vive numa zona de conforto muito cômoda, mas nós somos treinados para dar a nossa vida e aprender com Paulo, né? Nós não temos a nossa vida por preciosa, mas que se cumpra em nós a nossa vocação. E também vivemos como Paulo, que disse, deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo da soberana vocação de Deus. Esse final de ano eu lembro muito da minha infância aqui em Belo Horizonte, porque quando chegava Natal e Ano Novo, os comércios estavam quase tudo fechado, e tinha umas faixas às vezes que me chamavam a atenção: fechado para balanço. E agora você vê que não fecha mais, né? Não existe mais fechamento para balanço. Existe os comércios tudo aberto até meia-noite. Mas quando eu me converti, eu trouxe essa frase, fechado para balanço. E quando inicia já o mês de dezembro, eu já entro em balanço do pró e do contra, o que foi edificante, o que não foi, aonde foi bem, aonde foi mal. E quando vai chegando o dia 31 de dezembro, que eu vou para o Rio para passar vigília, e no dia 1º a unção, e eu já vou com uma direção para Deus e também o balanço feito, o que deve trazer para o ano novo, que é 2013, e o que não deve trazer, o que deve ficar. Então a palavra rema para mim em dezembro foi: não traga para 2013 aquilo que não te dá esperança. A palavra de Jeremias, um dos pastores pronunciou ela, estava no meu coração quando ele disse: quero trazer em memória aquilo que nos dá esperança. Então eu entrei esse ano trazendo em memória aquilo que nos dá esperança, e aquilo que não traz, nós devemos botar close, está fechado para aquilo que não dá esperança. Papo que não dá esperança, está fechado. Então nós devemos trazer em memória só aquilo que pode nos dar esperança, que está dentro da aliança com Deus, promessa com Deus. Deus está investindo em nós, Ele está investindo em vocês, está investindo em mim. Ele está acreditando que nós vamos dar os resultados obedecendo os princípios dele, vai ter resultado. Então nessa manhã eu quero deixar a mensagem, quero também o pedido de oração, que diga 9, eu e o Ageu, 9 de março, estamos saindo para Joanesburgo, de lá para Nampula, capital do norte de Moçambique, e ficamos um tempo. Depois, setembro e outubro, volto para o sul, e durante esse tempo visitando aonde eu tenho visitado e ministrado. Mas sempre que eu estou aqui, eu vou dar minha cara aqui, né? Botar a cara do lado de fora. Abre comigo Gênesis. Esse aqui é o capítulo também da saída de 2012 e a entrada para 2013. E eu gostaria de ler até um certo ponto e pedir que vocês conservem a Bíblia aberta para nós continuarmos. Vamos ler, aqueles que encontraram me acompanhem. Passado esses acontecimentos, Deus, Gênesis 22. Passado esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, ao que ele redarguiu
e ele disse: eis-me aqui. Essa Bíblia aqui é o primeiro dia que eu estou usando ela, que descobri que ela saiu. Eu tinha o Novo Testamento de King James e fui comprar um livro e vi ela exposta. Aí eu estou esperando essa Bíblia, tem 43 anos, que um dos meus mentores de missões foi Paulo, morando na Inglaterra. Ele disse: quando sair essa Bíblia você compra. E eu comprei, estou inaugurando ela. Por isso que essa é uma tradução, ela é a mais próxima do hebraico, né? E eu creio que aramaico. Esse rei fez uma salada muito boa e mais próxima do original. Verso 2: então Deus lhe ordenou: toma Isaque teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai à terra de Moriá e sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou bem cedo, selou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto, pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei-vos aqui com o jumento, e eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos para vós. Fica com ela aberta, depois nós vamos continuar. Pai amado, Pai querido, nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos. A minha primeira vinda no ano 2013 aqui em Peniel, que o Senhor continua a nos abençoar, que o Espírito Santo continua a nos edificar, a nos consolar e nos encorajar para esse ministério de 2013, que nós tenhamos, como eu disse no princípio, deixando para trás o que para trás ficam, prossigamos para o alvo da soberana vocação de Deus e trazendo em memória somente aquilo que nos dá esperança. Libera uma unção de conhecimento, de sabedoria, de revelação, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Podeis assentar. Vendo a vida de Abraão como modelo, no capítulo 12 você vê que o homem de despreendimento igual ele é um homem de fé, por isso que ele tem o título de pai da fé. Ele é o nosso pai na fé, ele é o pai das nações, e através das respostas que ele deu na vida prática para Deus, então ele mostra que é uma pessoa super despreendida de tudo para colocar Deus em primeiro lugar na vida dele. Ele recebe as promessas que nele e através dele seria bendita todas as nações ou famílias da terra. Agora, examinando, porque eu gosto muito desses modelos para aplicar na nossa vida, quando nós estamos aqui na nossa peregrinação, ele foi depois de Noé, ele foi o homem que obedeceu, despreendeu e seguiu a voz do Senhor. Depois ele saiu com 75 anos, mas ele tem alguns atenuantes e atributos para mim que valoriza a nossa concepção de ter pessoas modelo, mentores, e essas pessoas podem trazer princípios para a nossa vida prática nos dias que nós estamos vivendo. Então ele, para mim, ele tem essas prioridades, e ele também é um dos primeiros nas coisas que ele pratica. Ele era nômade, e cada lugar que ele andava ele tinha um hábito de estabelecer a tenda da sua morada, e do lado da tenda um altar. Então você nunca vai ver Abraão mudando, e ele levanta a tenda e levanta o altar. Quando o primeiro filho veio, Ismael, ele aprendeu também a adorar a Deus nos altares que seu pai Abraão fazia. Depois veio Isaque. Eu creio que desde menininho ele acompanhava, quantas vezes devia estar dobrado o joelho junto com seu pai Abraão. Eu tenho experiência com crianças, às vezes eu tive hospedado na casa de um pastor,
quando eu morava no Amazonas, e levantei às 3 horas para orar. E quando eu vi, era uma voz de um menininho do lado. Ele devia ter 4 anos, levantava para orar junto comigo. E eu fiquei encantado com aquele menino, falando em língua estranha, orando de madrugada. E então esses modelos motivam, esses modelos encorajam. Esse modelo mostra realmente que alguém traçou e entrou numa estrada chamada por Deus, e que no princípio de humildade, obediência e submissão, eles tiveram êxito. E como diz o Argeu, meu intercessor, eles tiveram jornada feliz, mas nunca deixaram de passar provação. Nesses 45 anos eu tenho aprendido que a única forma que Deus tem para te promover no ministério, na vida espiritual, na vida administrativa e numa vida com Deus, a única forma é através das provações. Por isso que eu sou amante de 1:2 de Tiago. Tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, porque a provação da sua fé produzirá perseverança. Tem uma tradução para mim muito light, que disse: tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, porque a provação da sua fé produzirá paciência. Para mim é muito passivo, né? Porque pistoleiro tem uma paciência que crente não tem. Ele fica no toco de pau 3 dias com o rifle na mão, esperando o condenado passar para tirar, né? E nós não temos, é claro, é por mal, mas nós devíamos ter paciência para o bem. Esperei com paciência no Senhor. É o que crente muitas vezes não tem, porque é fruto do Espírito Santo, e nós temos que ter: esperei com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor. A paciência serve para isso, mas para mim a perseverança, para mim, é um míssil que Deus nos concede para nós ultrapassarmos limites humanos. A perseverança, quando eu participo de conselhos de pastores e vem alguma estatística, como eu estava em Bauru, saiu uma que uns 3 anos atrás era 40 milhões de evangélicos no Brasil, e tinha mais ou menos 38 milhões de desviados, de pessoas que passou no hall de membros e foram. Aí eu pergunto: mas por que passaram e saíram? Olha, quase todos que desviaram foi no momento das provações. Eles não estavam preparados, eles não estavam batizados para passar tribulação e provação. E quando vem a provação, eles têm autocomiseração e procuram o que é mais fácil, e é pior. O mais fácil é o pior, porque eles voltam ao pecado, voltam ao vício e afasta de Deus. Eu estava pregando num conselho de pastores e usei uma palavra. Eu estou muito preocupado, porque quando eu viajo, alguém me pergunta se eu sou empresário, qual é a área empresarial, que eles olham para a aparência. Eu falo: não, sou ministro do Evangelho, sou representante de Deus na terra. Então, e eu pergunto logo: e você, qual é a sua religião? Aí alguns me falam assim: sou católico não praticante. Quando eu escutava isso desse lado, eu fiquei, mas um dia comecei a ficar incomodado. Fiquei incomodado com o temor de começar a encontrar alguém e perguntar: qual é a fé que você professa? Eu sou evangélico não praticante, porque já estamos nisso. E quando eu estava falando, um líder levantou e disse: pode entrar na internet, pastor, que já tem estatística de evangélicos não praticantes. É um choque. Então a perseverança é que nos leva avante. Então, quando vem uma prova, eu conheci um inglês em Portugal, fui num jantar da Donep, ele ia falar, eu ia também, mas eu sentia cheiro de azeite naquele homem. Foi um empresário multimilionário, e não sei o que é bolsa, esse negócio de investimento, mas ele empobreceu da noite para o dia. E aí o gerente afastaram, amigo afastaram, família, parte de família afastou, e ele tinha uma confiança muito forte no poder da palavra, e ele perseverou. E quando eu vi ele testemunhando, eu estava ajudando uma congregação, convidei para ele ir lá no domingo para dar uma palavra, e ele foi.
e ele leu Tiago, o texto meu do Amazonas nas minhas provações, que era meu combustível. Tende por grande motivo de alegria o passar por várias provações, porque ela produzirá perseverança. E ele leu isso no domingo à tarde, e ele disse, com essa prova que ele recebeu, esse desapontamento de desprezo, menosprezo, e de pessoas que não saía do seu escritório, agora foge dele. Ele foi superando, louvando junto com a esposa, e passou um pouco, veio a bênção dobrada de Jó na vida dele. Mas ele disse: esse foi o período que eu fiz amizade com a provação, esse foi o período que eu me tornei íntimo dela, e eu tenho tanta intimidade com ela, que tem dia que eu levanto e faço assim, eu aspiro, e quando eu sinto o cheiro que ela está chegando, eu grito: seja bem-vinda, minha amiga provação. Porque ele diz: quando ela vem, eu sei que vencendo ela é mais uma promoção para a minha vida ministerial e espiritual. Aqui nós vemos que muitas vezes nós estamos despreparados ou desapercebidos, principalmente nesse período desse evangelho de uma falsa prosperidade que não é bíblica, promessas que não estão dentro da Bíblia no sentido. Você não ouve muito falar sobre céu, sobre inferno, sobre Espírito Santo, sobre os dons, sobre poder, e nós vemos que muitas pessoas trilham e decepcionam por outro caminho. Então, pessoas, para ganhar alguma coisa, tem denominações que está igual no tempo do passado, cobrando indulgência. Você investe tanto e ganha tanto e faz isso, e nós vemos que a preparação é mais para ficar do que para subir, é mais material do que espiritual. Agora, Abraão, para mim, ele tem alguns predicados tremendos. Primeiro, ele foi o homem que ouviu a chamada de Deus quando ele estava relutando contra os maus costumes religiosos da sua nação. Ele sai para onde Deus fala e que ele iria, mas ele não sabe, ele não tem o GPS que nós temos, né? Eu tenho um, quase não sei usar, e ele fica lá no meu porta-luvas, tem que ter alguém para mim e escrever para mim ir. Mas esses homens de Deus do passado, eles tinham o GPS que as maiores empresas, os maiores países não têm, o GPS da intimidade com Deus, da direção de Deus. E ele peregrinou, ele nunca se autodefendeu dos problemas que ele teve com o rei, aqueles casos que a esposa dele era uma top moda e os reis endoidavam quando via, mandava buscar. Ele até se defendia e buscava até proteção para não morrer na mulher. E Deus aparecia em sonho para o rei, porque ele ainda não tinha tocado nela, que tinha aquela fase da purificação. E então Deus aparecia e falava: não toque nessa mulher, é Deus que defende você. Você não precisa de autodefesa, você não tem autossuficiência. A sua autossuficiência, ela está em Deus e acabou. Ela tem que ser 100% em Deus. Deus aparece para o rei e diz: não toque nessa mulher, que ela é mulher do meu servo, do meu profeta. E ele fala: não toquei. Aí Deus fala: não, eu que cooperei com você para não tocar, para não acabar com você. Agora ele é meu profeta. Pede ele para orar para suas mulheres que são estéreis. E então ele é o segundo profeta no Velho Testamento. O primeiro profeta não está escrito que ele é profeta. Enoque andou com Deus e Deus para si tomou. Mas lá em Judas está escrito: bem profetizou Enoque, que via o Senhor com miríades de miríades vindo, o Senhor voltando. Então, no Velho Testamento ele é mencionado como primeiro profeta. No Novo Testamento tem o Enoque como primeiro. Ele também é o primeiro homem que tem o dom de cura divina, porque ele ora para as mulheres estéreis e elas são curadas e gera. E ele tem uma estéril em casa que não adianta nem orar, porque Deus tinha um propósito, porque quando Deus fecha a madre, quem pode abrir é só ele.
Nós usamos a palavra porta que Deus fecha, ninguém abre, a porta que Ele abre, ninguém fecha, a madre que Ele fecha, ninguém abre. É só Ele que pode abrir. Então não adianta jejum, não adianta oração, não adianta 7 sexta-feira de corrente para quebrar esse problema. Tem que ficar no padrão da Bíblia. Então ele é esse homem. Ele também é o primeiro homem que procura unidade com os reis, e ele faz uma confederação de aliança para fazer defesas e ataque. E quando vocês conhecem, quando os reis atacaram Sodoma e levaram seu sobrinho, ele podia dizer: deixa ele ralar, ele tem que experimentar. Ele foi escolher as Campinas do Jordão, se deu mal, eu não tenho nada com isso. Não, ele é uma pessoa participativa, ele é um pacificador, ele é um homem que participa das aflições com os outros, e ele escolhe no meio dos seus servos 318 homens. Eu não sei qual era a estratégica da luta dele, se já era esse MM não sei o que aí, que é cada cacetada que eu não sei como é que os caras aguentam, né? E ele treinou e venceu uma guerra, e quando ele volta, os reis oferecem para ele o despojo. Ele disse: eu não tomarei de vocês nem uma correia de sandália, para depois vocês dizerem que foi vocês que me enriqueceu. Ele não dava margem para essas coisas. Agora, quando ele encontra com Melquisedeque, ele é o primeiro dizimista na história da Bíblia. Dizimista é o primeiro, oferta é Abel, mas dizimista ele é o primeiro. Tem gente que fala que o dízimo é da lei, que está na graça, que não precisa, mas o Moisés pegou o modelo de dízimo da graça. E por isso que Jesus fala que se a sua justiça não exceder dos fariseus, você não tem nenhum valor. Então, primeiro dizimista. Mas também esse Melquisedeque traz para ele uma coisa que eu creio, não sei se aqui é primeiro domingo ou segundo domingo, que tem aqui um vinho e um pão. Primeiro domingo do mês. Como é que chama essa prática? Ceia do Senhor. Então ele é o primeiro homem que participa da ceia. Ele participa das premissas e prioridade de Deus na terra. Agora também é o campeão de provação. Ele vem passando prova por prova, e eu fico encabulado com Deus. Quando ele tem 99 anos, Deus ainda chama ele e fala para ele, sendo Abraão velho, de 99 anos de idade, ele fala: anda na minha presença e ser. Poxa vida, você vê que Deus só vai progredindo e levando nós para o progresso, quando nós temos uma sensibilidade auditiva para ouvir Deus falar conosco. Agora aqui, ele já tinha passado a fase do nascimento de Ismael, que foi um problema. Agora ele tem a fase do cumprimento de nascimento de Isaac, quando Deus falou que voltaria, e naquele período a Sara daria a luz. Ela dá risada atrás da porta, Deus dá um puxão de orelha nela, caprichado por causa da incredulidade, e tudo se cumpre. Ela dá um testemunho tremendo. Quem diria que Sara na velhice amamentaria o seu filho? Dava Fantástico, dava Record, dava tudo, né? Uma mulher de 100 anos, não sei como é que estava os seios, que agora usa silicone, usa um monte de coisa, e eu não sei, que já estava no embigo, né? Mas ela devia jogar de um lado e do outro e botar lá na boca do menino lá, e isso é milagre. E para ver milagre, você vai ver o nome dele em 11 de Hebreus, nos Heróis da Fé. Mas para mim, para falar de fé de Abraão, é Paulo que fala, Romanos 4, de 17 a 22. Em esperança ele creu contra a esperança, ele não se enfraqueceu na fé, duvidando, mas se fortaleceu dando glória a Deus. Esse modelo é bíblico, esse modelo é para qualquer geração, esse modelo é para qualquer idade,
Esse modelo é para qualquer tipo de crente que tem Bíblia e crê na Bíblia e pratica a Bíblia. E agora ele vai passar por mais uma, e essa para mim é uma das maiores. Passado esses acontecimentos, que é do capítulo 12 até o 22, Deus submeteu Abraão à prova, convocando. Tem gente que recebe convocação e não aparece. Quando é no trabalho, ainda vai no médico e paga um dinheirinho e arruma um atestado falso para não ir trabalhar, porque é assim que funciona o mundanismo. Agora, no verso 2, então Deus ordenou. Ela tem que mudar cada dia. As provas e os desafios para nós é adoração a Deus. Vale mais do que um Mercedes no altar, vale mais do que milhões ou bilhões de euros. A obediência, ela quebra a maldição. A obediência, ela te dá resistência para você atravessar. Mas quando ele usa a palavra, ficai-vos aqui que eu vou ali adorar, e o menino dele está vendo como o pai cresceu, como o patriarca cresceu, como o profeta cresceu, como o primeiro dizimista cresceu, como o primeiro que tem dom de cura divina cresceu. Nós precisamos crescer. A fase infantil, como Paulo ensina, tem que passar. Quando eu era menino, falava com menino, agia com menino, mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Olha o nível de sacrifício de Abraão. Ele vai sacrificando, é uma tenda, é um altar, vai lá no curral, pega lá a melhor ovelha, traz aqui Isaac, vamos sacrificar. Mas agora o sacrifício é maior, e pode preparar para esse ano. O sacrifício vai ser maior, a pedida de Deus sempre vai ser maior. Eu tenho amizade com um homem, eu creio que ele não morreu, porque tem 3 anos que eu não tive notícia, e quando morre a notícia chega fácil. É o Ted Adams, que foi um dos meus mentores no Amazonas. O homem nas provações mais alegre que eu vi. Quem empata com ele mais ou menos é o inglês, que é amigo da provação. E é assim os dois. Agora, quando eu tive malária, quando Maria perdeu o que seria meu segundo filho, eu enterrei na árvore que era meu altar de oração do Zindenê, e a malária acabou comigo. Não dá para mim dar detalhe. Eu estava hospedado na igreja Emanuel do pastor Israel. Mês passado eu preguei lá em Manaus, quando ele fez um negócio lá aparecendo as ripas e tal, e era um lugar para fazer uma classe. Mas quando eu cheguei com a minha equipe, ele deu para mim morar lá. E só agora, o mês passado, depois de 40 anos mais ou menos, que ele estava me apresentando, ele disse: quando eu fiz aí atrás o lugar para me receber obreiros, eu fui zombado e escarnecido pela igreja. E eles falaram: olha o que o pastor Israel fez, um galinheiro lá atrás. Mas eles não sabiam que nesse galinheiro eu ia hospedar os obreiros que Deus trouxe para o Amazonas para treiná-los para as nações. É nesse galinheiro que o Paulo ficou com a Maria, a Isaías, Geralda, Diná, ficou com a Ananias Lobá, que eu fiz separando os quartos, né, com lençóis, e embaixo a turma de jovens que eu levava para os rios para evangelizar. E lá é chiquerésimo, porque mais ou menos 30 metros no fundo é que estava a fossa. Agora sair de lá, ir lá olhando com a lanterninha onde é que está a jararaca, onde é que está a cobra, e você chutando tudo e indo lá. Agora, eu aprendi nessas coisas e sou meio levado nessas coisas. No lugar assim perigoso, eu tenho minhas garrafas PET, né, que guarda líquido, e tenho o saco plástico que guarda as massas, e depois eu jogo no mato. Eu sou prático, porque quem morou numa cadeia na Pouso Alegre, furtos e roubo, 86 presos sem água e sem sanitário, sabe se virar. Em Nova York, vou contar uma revelação braba para vocês. Estava eu, pastor, e mais 2 pastores na neve de capote, e eu falando: onde é que está o banheiro aí, gente? Não tem banheiro. Não acha, né?
Aí quando passou uns 15 minutos, eles falaram, ali tem. Eu falei, já fiz tem 15 minutos atrás. Um capotão daquele sem fazer andando. Por isso que não pode, por isso que a palavra de Deus fala, se tu te mostrares frouxo, no dia da tua angústia, a tua força era pequena. Você não sabe resolver uns probleminha desse, eu tiro de letra. Só não faço mais como é que fala? Estacionamento, supermercado, que tudo tem filmadora e eu não quero aparecer lá atrás do carro fazendo serviço. Mas, meu irmão, permanecei aqui com o jumento, e eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos para vós. Agora olha a visão profética, olha a intimidade com Deus, olha a dependência de Deus, e Ele está dando, eu creio, o maior ato profético da vida de Abraão, é quando ele diz, permanecei aqui, e eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltemos para nós. O menino escutou isso. Verso 6: então Abraão tomou a lenha do holocausto, colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e cutelo. Menino não trabalha com fogo e nem com arma. Isso é para maduro. Isso é para anciões, para mulheres que têm sabedoria que edifica, e para homens que têm maturidade e equilíbrio emocional, sentimental e circunstancial. Agora, quando eles estão caminhando junto, 7, Isaque chamou para o seu pai. Meu pai, ao que replicou prontamente Abraão, sim, meu filho. Então Isaque indagou, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Não existe holocausto sem cordeiro. Ele tem tudo. O menino é bobo, o menino é esperto nessa área, e ele está dizendo, está aqui, cadê o cordeiro? Olha a resposta. Assegurou-lhe Abraão, Deus proverá para si, meu filho. Enquanto Deus não provê, quem é o cordeiro? Isaque. É Isaque o cordeiro. Eu esqueci o nome de um livro que eu comprei antes de ontem, já terminei de ler, de Bremer, e ele me fez chorar com 3 comparações do que ele faz. Ele fez uma de um irlandês classe média alta, daqueles que ele diz que numa noite de calor ele senta na mesa para jantar ou almoçar com terno preto listado e o nó da gravata desse tamanho. Ele é detalhista também. E o filho dele foi para a faculdade, era hippie. Aí ele declara que a roupa dele fedia mais do que um chiqueiro. Não tinha namorada, não fazia parte de nenhuma agremiação da universidade. E quando ele chegou, ele perguntou, você que é o novo aqui na universidade? O Bremer falou que era, e começou a dar para ele alguns estudos, falando alguma coisa de Deus. No Natal ele foi para casa, não combinava com o pai, dentro dos princípios eletizados do pai e dos princípios hippie que ele tinha. E aonde ele chegava, ele não vinha como eu, que tomo um banhozinho de azarro para mim vir, pode me abraçar que eu estou cheiroso. Ele não, é fedendo, e fedendo muito, a roupa toda grudada, e ele sempre nessa área ele se pegava. E os funcionários da empresa desse homem conhecia ele, um menino gordão, todo diferenciado, e ainda o mau hálito, o mau cheiro. E tem umas palavras que em português eu tenho que ir para o dicionário para mim entender. E ele fala, que dia que você vai embora? Eu vou amanhã. Então eu vou com você, que ele tinha que pegar o avião para ir. E eles foram no mesmo ônibus aonde desceu, tinha 6 homens que trabalhavam com ele. E quando viu ele com o filho, começou a fazer o barulho de porco para zombar do filho, que era sujo, gordo. E o outro falou assim, se eu fosse pai de um filho desse, eu teria vergonha, nem sairia.
e a distância seria muito grande, cada um a palavra mais agressiva, e o rapaz ali parado, ouvindo tudo aquilo dos amigos, e esse pai vira, pastor Real, e fala para ele: filho, não preocupe, se eu e sua mãe vivesse 200 anos, nós iríamos ser agradecidos a Deus que nesses 200 anos, o maior presente que Deus nos deu foi ter você como filho. E abraça ele na rua e dá um beijo nele. Ele volta para a faculdade, as roupas ainda sujas, a cabeça em pé, as melhores notas do ano, arruma namorada, se torna presidente da agremiação. E um dia fala: aí, como é que é esse Jesus aí? Aí ele fala, ele converte, e hoje ele é missionário na América do Sul, um dos maiores missionários que Brema conhece, mostrando. Aí Brema fala assim: vocês poderiam dizer que foi há 6 meses ou 6 semanas que eu coloquei princípios da Bíblia para ele, mas a mudança desse moço foi aquela declaração de um pai abraçado com ele, desafiando 6 debochados, escarnecedores. E aquele abraço e aquela palavra: se eu e sua mãe vivesse 200 anos, você é o maior presente que Deus nos deu na terra. E então Brema termina dizendo assim: esse foi o ato que levou esse moço a ser um dos missionários mais envolvido e compromissado com sua esposa na América do Sul. O outro, ele é chamado para ir em Nova York para jantar com os milionários e ir no teatro, e as madame tudo de esmeralda, todo mundo rico, e no intervalo sai, e ele vira, e eles estão falando: o que é que você acha, o que é que você pode colocar para nós sobre Shakespeare? E quando ele começa, chega uma moça com uma roupa esquisita, um boné de motorista de táxi, e vendendo um jornal de entretenimento, 75 cents. E ele, na mesma hora, mete a mão no bolso, dá $1 e diz: pode andar. Ele estava de colarinho clerical, e ela fala: padre, me dá 1 minuto. Ele disse: você não está vendo que eu estou ocupado, estou conversando? Passa para o outro lado, depois eu vou lá. E falou alto para todo mundo ouvir. E aquela moça sussurra no ouvido dele. Sussurrar é falar baixinho, né? Sussurrou assim: você acha que se fosse a Maria Madalena, Jesus responderia como você respondeu? E ela vai saindo assim, sumindo no meio da multidão, e ele escreve embaixo: ainda bem que ela não estava no domingo, quando eu estivesse no púlpito e pregando que Deus não faz discriminação, que Deus não faz acepção, e que Deus ama todos de igual. Eu creio que ela saía dizendo assim: nunca vi um pregador tão hipócrita, tão falso e tão duplo de personalidade. Esse moço está perguntando ao pai: aqui está a lenha, aqui está o fogo, aí está o cutelo, aonde está o cordeiro? Deus proverá para si, meu filho. Olha, quando alguém vier com dilema, que vier com conflito, a sua resposta tem que ser do seu pai na fé, Abraão. E você tem que responder na intimidade que você está ganhando com Deus. E quando vier um impossível, como num lugar de 80 quilômetros de distância não tem cordeiro, e o pai grita: Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá para si, Peniel. Deus proverá para si, minha filha, meu filho, meu servo, minha serva. Deus proverá. O menino olha, não tem cordeiro. Examina o monte, não tem cordeiro. O altar já está pronto. E ele entende e disse: e o cordeiro? Deus proverá, mas não proveu. Então Abraão amarra ele e joga em cima, e levanta o cutelo. E quando levanta para executar, escuta a voz: Abraão, Abraão. Ele para, ele dá uma freada. Isso é sintonia. Quando Deus te dá sinal verde, vai embora. Quando ele dá amarelo, você tem atenção. E quando é vermelho, você para.
para não ter um desastre na sua vida, para não ter um desastre na sua escolha. Deus trabalha com semáforo. Versículo 8: assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si meu filho cordeiro para o holocausto. Continuaram a caminhar ambos, finalmente chegaram ao lugar, e Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho, colocou sobre o altar em cima. Esse filho é filho do pai da fé. Esse filho também crê que Deus pode fazer o impossível. Por que Deus pode fazer o impossível? Que ele conhece a promessa de Deus para ele. Ele é resultado do que o homem não pode fazer. Milagre não se explica, e milagre é Deus fazendo o que o homem não pode fazer. Então aqui tem esse princípio. Agora, Abraão 10, estendeu a mão, apanhou a faca para imolar seu filho. O anjo bradou desde o céu e disse a Abraão: Abraão, que prontamente lhe respondeu: eis-me aqui, não estenda a tua mão contra o rapaz. Ordenou o anjo: não lhe faça nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu amado filho. Será que Deus não sabia que ele temia? Mas essa prova é dobrada, pastor. Essa prova é maior do que todas. E esta prova ele mostra da excelência do amor, que hoje está no capítulo 13. O amor que não busca seus próprios interesses, o amor que não se ufana, o amor que tudo sofre, tudo crê e tudo espera. Ele já tinha isso que Paulo escreveu, ele já tinha na prática. 13: em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, eu quero que nesse ano vocês ergam os olhos nesse 2013, para você ver coisas que você não viu no ano 2012. E quando ele levanta os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre arbustos. Tomou o carneiro e ofereceu em lugar ao seu filho. A promessa do pai para o filho se cumpriu. Deus proverá para si, meu filho. Agora, quando Jesus pregava para os hipócritas, fariseus, eles falaram: nós temos Abraão por pai. Eu acho que Jesus deu uma gargalhada. O quê? Nós temos Abraão por pai. Ele disse: se vocês fossem filhos de Abraão e tivessem por pai, vocês me amariam e vocês me obedeceriam. Abraão viu o meu dia e ele se alegrou quando viu o meu dia. E eles zombaram: ele tem 30 anos e como é que ele viu Abraão? Abraão viu ele aqui, gente. Quando ele vira e está lá o cordeiro embrenhado no mato com chifre, e ele tira e coloca no lugar de Isaque. É isso que Deus fez e está fazendo conosco. É isso que Deus operou e está operando, vai operar. Deus proverá para você, meu irmão. Deus vai prover para a senhora, minha irmã. Deus vai prover para você, minha filha. Deus vai prover. Então ele tira e coloca. Agora, no versículo 15, aliás 14, Abraão deu o lugar o nome Yahvé-Jiré, o Senhor proverá. Por isso até os dias de hoje, no nome do monte de Senhor, o Senhor proverá. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, não tem ninguém acima dele, o compromisso é com ele. A palavra de Yahvé: porquanto me oferecesse este gesto, não me negando o teu filho amado, teu único, esteja convicto, 17, esteja convicto de que eu cumularei de bênção, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto estrela do céu e a areia que espalha na praia do mar. A tua descendência conquistará a cidade
de todos que se levantam contra ti. Você possuirá as portas da terra dos seus inimigos. 18: por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Então retornou Abraão aos seus servos e partiram para Bezeba. Por favor, pastor, fica aqui do lado que eu estou terminando. Pode vir, quando ele desce, você já pensou o semblante do Isaac quando subiu sem o cordeiro? O semblante de Abraão, que ia degolar o seu filho, ia mesmo. Quando ele desce, eles deviam ter uma coisa diferente no rosto, né? Uma alegria que saía de dentro, chocante. Essa alegria devia ser chocante. Agora os dois moços deviam ter falado assim: que privilégio que esse menino tem, né? Subir no lugar, prestar um culto de adoração a Deus e voltar com esse entusiasmo e alegria. Mas eles não ficaram sabendo que o culto de adoração era um culto do maior sacrifício que um ser humano poderia prestar para Deus. Que nesta manhã, troca o seu palavreado quando você está provado, troca o seu palavreado quando você estiver atribulado, troca o seu palavreado quando Deus exigir algo que é muito pesado para você. Não fala tentação, não fale provação, não fale tribulação. Fala: eu estou atravessando um princípio de adoração a Deus que eu nunca tinha aprendido a adorar como estou aprendendo a adorar. Que Deus nos abençoe nesta manhã. E quero te dizer, aqui nesse monte, Deus proverá para si, meu filho. Aleluia. Olha, vamos orar uns pelos outros, mas da seguinte maneira: Deus proverá. Ponto. Há dúvida? Alguma dúvida? Você tem dúvida que Deus vai prover? Tem certeza? Então vamos orar. É só isso. Proverá para si, meu filho. Deus não proverá para mim. Deus proverá para si. O que Ele vai me dar não é para mim, é devolvido a Ele. Amém? Adoração é sacrifício. Adoração é sacrifício. Não existe adoração que não seja sacrifício. Adoração genuína em espírito e em verdade, sacrifício, obediência, porque isso agrada a Deus. Ele faz para você, e o que vem para você volta para Ele, porque você é dele, você é propriedade dele. Deus dera aquele menino, Deus provera, Deus pedira, e Deus já designara o futuro, porque tanto Abraão quanto Isaac, todos eram de Deus. Todos pertenciam ao Senhor. Então nós vamos orar agora, mas eu vou pedir a você que ore da seguinte maneira: olha, e põe a mão sobre o seu irmão aí, aqui na testa, isso, um orando pelo outro. Vamos orar um pelo outro. O Espírito Santo está em você. A sua vida não pertence a Deus.
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O marido ora pela sua esposa, a esposa ora pelo marido, o filho ora pelo pai, o pai intercede pelo filho, a nora, o genro, o neto, a neta, o tio, a tia, ponha diante de Deus. A resposta não virá, a resposta já veio. A resposta já veio. O Cordeiro está ali. O Cordeiro está ao lado. O Cordeiro já foi provido. E a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava provido. Ele diz que toda lágrima será enxugada, toda lágrima cessará, toda dor, toda preocupação irá desaparecer, porque você está alcançando uma nova bênção. Você ouviu hoje muito claramente: a aprovação de hoje é a provisão da bênção de amanhã. Sem a provisão de hoje, você não vai receber aquela nova estrela, aquela nova condecoração que o Espírito Santo tem para você. E para isso, quebrante-se, ponha-se diante dele, humilhe-se, humilhai-vos sob a potente mão de Deus, e Cristo a seu tempo vos exaltará. Vocês que estão aqui no templo da igreja, vocês que estão na internet, você que está em casa, Igreja Viva, que está aí em Cruz Alta, assistindo, ouvindo, participando desse culto, entregue cada dia mais a sua vida ao Senhor. Confie inteiramente nele. Deus proverá. Não existe nada que ele não possa prover. Tudo ele proverá. Obedeça a voz do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, glória a ti, Senhor. Aleluia. Se você quiser agora orar por outra pessoa, pode orar. Procure um outro irmão, pode até sair do seu lugar. Se você sentir no coração que tem que orar com uma pessoa, pode sair do seu lugar, vai lá, abençoe. Abençoe esse irmão, abençoa a irmã, abençoa a sua família, abençoa o lar. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dia de grande bênção para a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele age. Ele age. Algumas traduções dizem ele agirá, ou ele proverá, mas ele age. Deus age. Ele é o Senhor da obra, ele é o Senhor do ministério, ele é o Senhor desta igreja, ele é o condutor desta igreja. O Espírito Santo conduz esta igreja. A igreja é dele. A igreja não tem dono. O Espírito Santo é o seu dono e ele a conduz. Orem, orem. Alguém que você lembrou agora, um parente, um amigo, um vizinho, um irmão que não está bem, está precisando da bênção. Ore por ele agora.
Pastores, orem uns pelos outros. Que o Espírito Santo continue abençoando o seu ministério, o ministério do seu colega, a igreja dele, a obra que ele está fazendo, o ministério que Deus pôs nas suas mãos. Que o Espírito Santo abençoe, que ele continue provendo a bênção da saúde para a sua vida, a bênção da saúde, da provisão material, a bênção completa que está no coração dele já foi dada. Tome posse agora, em nome de Jesus. Agrada-te, Senhor, Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é o teu castelo e teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Agrada-te, Senhor, Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é o teu castelo e teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Aleluia. Todos juntos agora, oremos. Ó Deus de glória, em teu nome agradecemos-te pela tua palavra, pela edificação, pelo poder do teu Espírito Santo, pela direção que tu imprimes à nossa vida. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua provisão, pela tua provisão nesta manhã para a minha vida. Eu te agradeço. Continua abençoando, Senhor, a tua igreja, todo o teu povo. Ministra, Senhor, sobre nós a bênção do Espírito Santo, dia a dia, na força e no poder que vem do alto. Toma cada vida em tuas mãos e continua, Senhor Deus, fazendo a tua obra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar aqui, de ouvir a tua palavra, de sermos sacudidos pelo teu Espírito Santo e de ouvirmos a tua voz. Amolece sempre o nosso coração, sempre o nosso coração, sempre o nosso coração, para ouvirmos a tua voz. Em nome do Pai, em nome do Filho
e do Espírito Santo. Amém, amém. Dá um abraço no seu irmão. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Sorria para o seu irmão de novo. Aí você olha para o seu irmão sorrindo e fala: olha, prepara para dar a oferta. Ué. Se você não sabe dar oferta sorrindo, ensina para o seu irmão, né? Prepara para dar a oferta, que é bênção para a sua vida. Amém? Vamos fazer isso? Com os dízimos, as ofertas ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Vamos lá, ver se uma música bem feliz, bem alegre, bem ritmada, para esse povo vir correndo aqui para frente. Amém? Eu vejo a glória do Senhor, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Glória a Deus. Senhor, te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos, porque tu tens nos tocado. Que cada vez mais esta realidade se torne frequente
na nossa vida espiritual, na nossa vida secular e principalmente, Senhor, na nossa vida como igreja. Que seja o teu toque quem defina esta casa como casa da habitação do teu Espírito Santo. Nós te louvamos, te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas que são entregues a ti, e em tuas mãos, Senhor, serão bênção. E por isso nós nos alegramos em vir até o altar e dar com toda alegria tudo que tu tens feito por nós. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém, amém. Podem sentar um minutinho só. Olha, eu quero apresentar a vocês alguém muito querido da igreja, que esteve em viagem durante, eu acho que uns 3 a 4 meses, né? Irmã Odaleia, faça favor de ficar em pé. Olha, membro fundadora da PNL, está aí há muitos anos. Essa pessoa bonita, simpática, abençoada, graças a Deus. Muito obrigado, Odaleia. Deus abençoe, seja bem-vinda. Depois de tanto tempo, ela está de volta. Ela esteve visitando seus parentes em Belém do Pará, não é mesmo? Amém, Deus abençoe. Também está aqui hoje o Armando. Cadê o Armando? Armando, tá lá. Aquele Armando também, jovem da igreja Peniel, logo do começo, tantos anos. Hoje ele também trabalha na Vale do Rio Doce, daqui para lá, de lá para cá, segundo ele esteve me informando. E a base é Belo Horizonte, mas trabalha em Cuiabá, né? Cuiabá. Muito bem, vá lá visitar a Peniel. Tem lá Peniel em Várzea Grande. Amém, Deus abençoe. Fala. Amém, seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas para ela, que Deus te abençoe. Muito bem. Que pena que acabou o culto, né? Acabou. Igreja Viva, está assistindo o culto. Eu recebi agora mesmo a informação. Todos estão assistindo o culto, sentadinho, bonitinho. Glória a Deus, obrigado. Que Deus continue abençoando vocês. Que o culto agora à noite seja uma grande bênção. E toda a nossa gente aí em Cruz Alta, Igreja Peniel de Cruz Alta, seja ricamente abençoada. Seu novo pastor, Adão Teixeira, e também Bombacini, que está agora se retirando para Belém do Pará. Que Deus os abençoe a todos e receba um abraço de toda a Peniel daqui, amém? Olha, uma só de palmas, vamos ouvir? Amém, amém. Olha, a internet, quando é bem usada e é usada para a glória de Deus, é realmente maravilhosa, né? Aí está uma prova, graças a Deus. Olha, Peniel no mundo inteiro está vendo esse culto, participando desse culto. Não é muito bom isso? Graças a Deus, né? Muito bem, vamos ficar em pé então. Está encerrando aqui o nosso culto. E eu quero lembrar desde já que vocês comecem a orar. Nós estamos pensando um programa alternativo para os dias de carnaval. Um programa alternativo para toda a igreja Peniel, programa de carnaval, aqui no templo mesmo. Amém? Domingo que vem eu anunciarei para vocês o que será feito. Nós vamos trazer um programa alternativo. O Espírito Santo vai colocar no nosso coração. Eu estava ali pensando, e agora? O que nós vamos fazer? Olha, acampamento é muito bom, mas às vezes a gente precisa dar uma parada. Vão se criando certos hábitos, né? Certos costumes que vão até se degenerando em alguns momentos, e às vezes é preciso parar, pensar e ver o que Deus quer. Eu tenho certeza que Deus tem algo melhor para nós durante esse durante esse carnaval, sábado, domingo, segunda e terça-feira. Domingo que vem anuncio para vocês, amém? Quem puder evitar de viajar, fique na igreja, receba a bênção de Deus. Muita gente viajou no final de ano, aproveitou e tal, perdeu, mas perdeu demais. Entre na internet,
assista aos cultos do final do ano, foram mais imensamente abençoados, e você poderá compartilhar com outros irmãos, além de você mesmo ser abençoado por Deus. Amém? Vamos encerrar assim o nosso culto. Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe a todos. Pastor Paulo, muito obrigado também pela sua palavra nessa manhã, muito ungida, interessante. Na hora de sair, a Rosa ligou: ô pai, como é que você vai pregar mesmo sobre, tá aqui, né? O culto de hoje seria: quem são eles e de onde vieram? Eu ia pregar sobre o arrebatamento hoje, pastor Paulo. Ela disse: pode manter. Agora, não sei, na hora o Espírito Santo pode até mudar a mensagem, viu? Mas eu posso pôr uma nota? Pode pôr a nota. Deus mandou outro pregador. Amém? Não foi muito melhor? Olha, se nós andamos no Espírito, obedeçamos ao Espírito Santo. Amém? Vamos encerrar. Levante sua mão. Agradeça ao Senhor pela bênção de hoje. Agradeço ao Espírito Santo por tudo que Ele tem falado. Esse versículo foi hoje citado mais uma vez pelo pastor Paulo, e nós falamos sobre ele durante todo esse último período na igreja, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando ao seu povo. Deus está falando ao seu povo. Somos indesculpáveis, porque Ele tem nos abençoado e tem mostrado o seu caminho. Deus tem o melhor, a provisão divina para a nossa vida. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Podem sentar.